Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Nesses dois últimos vídeos que postamos, eu me posicionei diante do quadro político, não é? Em que se encontra o nosso povo e me afastei um pouco da palavra do Senhor Deus, mesmo citando-a. E eu quero voltar à palavra do Senhor Deus e continuo orando a Deus, desejando que de fato o nosso país dê uma guinada da extrema esquerda para a direita. Ninguém acha ruim ser extrema esquerda, mas acham ruim ser extrema direita. Sabe por quê? Porque a extrema direita cuida dos valores da família, cuida um pouco mais de perto da moral. Então por isso tanta resistência, não é? Sempre bom lembrar que o governo do anticristo deve paulatinamente se manifestando e preparando a sua própria base. Lá no livro de Apocalipse diz que o dragão é vermelho. O vermelho não é uma cor à toa, tudo na Bíblia tem um significado. E eu compreendo que esse vermelho é a cor que representa o segmento sociopolítico e econômico e também até religioso, não é? Que estamos enfrentando no mundo. É curioso como tem muitos pastores, né, chamados progressistas, tidos como intelectuais, mas que não acrescentam coisa alguma, falam de amor e atacam, coisa que Jesus nunca fez. Eles fazem. Eu posso fazer porque sou humano, mas é curioso. É como esses chamados pregadores, não é? Eles sabem de tudo, querem falar sobre tudo e não acrescenta nada, não traz vida, não traz nada, é morte na panela. Irmãos, dessa vez eu quero pensar um pouco sobre este fato que aconteceu com os discípulos e mais especificamente com o apóstolo Pedro, que se encontra em Mateus capítulo 16, verso 13. Eu lerei todo e depois nós vamos pensar nesse texto. E chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, então veja que não é Pedro, vários deram palpite. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus, não é? E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, esta revelação, não é que acabara de ser dada, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu fico curioso quando eu ouço pessoas dizendo que o anticristo vai massacrar a igreja, puxa vida, é mesmo complicado. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens.
Queridos irmãos, esse texto tem muita informação. Eu não quero me ater em muitos aspectos do texto, mas, de um modo geral, poder compreendê-lo. Os discípulos de Jesus o seguiam, mas não criam muito nele. Eu vou dizer por que não criam. Porque eles de fato não sabiam quem Jesus era. Porque, não sei se vocês sabem, os judeus acreditam em reencarnação. Eles acreditam em uma série de coisas estranhas, não é? E isso é tradição rabínica, vem dos padrões do Talmud. Então eles acreditavam que Jesus podia ser um dos profetas antigos que tinha vindo. É curioso, porque eles não podiam pensar ou admitir que Hashem, que Deus poderia enviar um profeta nos dias dele, que não fosse nenhum daqueles que já tinham existido. Então eles logo associaram, porque para o judeu o assunto está fechado, não tem mais nada para acontecer, nem nada para ser falado. É Ataná e encerra-se aí. Então Jesus, sabendo dessa limitação, faz uma pergunta aos discípulos, dizendo: o que o povo aí fora diz que eu sou? Então tu dizia um, dizia outro e outro: tu és Jeremias, tu és Elias, tu és um profeta. Jesus ouviu tudo aquilo e não se posicionou em nada, mas quando Pedro declarou que Jesus era o Machia, o Messias, o Filho de Deus, então eu fico imaginando o silêncio, porque, ao meu entender, essa foi a maior revelação que já existiu. Se você me perguntar, mas pastor, e a revelação do Apocalipse? E as declarações dos céus, como Paulo fala, que esteve no terceiro céu, que esteve lá e assim por diante. Todas essas revelações, circunstancialmente, são menos gloriosa, não no seu conteúdo, inclusive também no seu conteúdo, mas por quê? Porque João já estava consciente, já tinha noção do que era e foi levado ao céu. Nesta feita não havia nada. Os discípulos de Jesus eram absolutamente normais, eles não eram mais inteligentes ou menos inteligentes que ninguém. E para a cabeça de um judeu, nos nossos dias, é absurdo pensar que Hashem, que o Criador, que o Altíssimo, tenha um filho. É impossível. E isso é tão verdade que alcança também o islamismo, que sai do judaísmo. Então eles não admitem, não aceitam a ideia de que o Todo-Poderoso tenha um filho, porque na cabeça deles, para ter filho, é necessário um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Claro, para ter um filho carnal, um filho comum, isso é verdade. Mas você limitar a Deus, que criou os céus e a terra, dizendo que ele precisa ter uma relação, é mesmo você não conhecer Deus. Mas esta pergunta que você se faz, Miriam, a mãe do Salvador, que nós conhecemos como Maria, ela também se fez. E perguntou, quando o anjo falou que ela ficaria grávida, ele falou assim, ela perguntou: como se dará isso, se eu nunca tive relação sexual, não conheço homem algum? Então o anjo fala como vai acontecer. Ele diz o seguinte: a virtude do Altíssimo virá sobre você. Então Miriam não ficou gestante de um ato sexual, mas de um ato poderoso de criação do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Ele
derramou a sua virtude sobre aquela jovem e ela se viu, então, grávida. Muito bem, é difícil para um judeu imaginar isso, aceitar isso, nos nossos dias. Imagina naqueles dias. Então, eles seguiam a Jesus, sim, viam os milagres, gostavam daquela palavra, puxa vida, nunca ninguém pregou nada assim, mas é estranho quem de fato ele é. Sabemos que ele é um rabino, que ele faz sinais, mas quem de fato esse Yahushua é? Eles não sabiam. Pedro também não sabia. Por que eu sei que não sabiam? Porque eles estão dizendo que as pessoas afirmavam ser Jeremias, Elias, mas quando a pergunta foi feita especificamente a eles, ninguém falou nada. Foi só Pedro que foi falar, e quando falou, não foi ele quem falou, foi Deus. Em outras palavras, aquele era o momento certo para o Todo-Poderoso revelar Jesus como Mashiach, revelar Yahushua como Senhor. Então, que coisa terrível deve ter sido na cabeça dos discípulos de Jesus aquela ideia, filho do Altíssimo, o Messias, tudo bem, mas filho. Então, esta para mim é a maior revelação, porque se você pensar na possibilidade de um judeu admitir isso, é mesmo muito difícil. Mas o texto continua e vai nos dizer que Jesus pediu para que eles não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, naquele momento, ele reconhece aos seus discípulos que ele é o Cristo. E mais tarde, eu já estou pulando partes, mais tarde, isto é, mais tarde, logo após essa conversa, um pouco mais adiante, Jesus começa a revelar não só o fato dele ser o Messias, mas a obra que ele terá que realizar. E quando ele fala que ele terá que ser juizado, ele terá que sofrer e morrer, então Pedro fica indignado, não permita tal coisa. E aí o Senhor Jesus repreende Satanás, falando. Ele não repreende Pedro dizendo, Pedro, cale a boca, está falando bobagem, não é nada disso. Assim como na primeira parte, Jesus confessou que não fora Pedro que tinha dito aquela revelação, mas o próprio Pai Celestial, agora ele também diz que não é Pedro falando, mas Satanás que está ali. Bem, eu não estou aqui para pensarmos hoje a respeito da vulnerabilidade espiritual de Pedro, não é? Ele era ousado e sensível, mas também ele era pouco prudente, não é? Mas eu dizer isso agora é fácil, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço a história. Eu não poderia dizer isso naquele momento, não é? Seria leviano afirmar que Pedro foi ou não foi. Essas coisas que eu ouço muitas pessoas dizerem são levianas. A gente fica estranho, porque como é que pode eu afirmar que Pedro era leviano quando o Altíssimo revelou a ele? Ele falou pela boca do Altíssimo como um verdadeiro profeta. Muito bem. O que eu quero passar para o irmão aqui é o seguinte: o reino de Deus se discerne espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não se discernem intelectualmente, cientificamente, nada disso. Ela se discerne espiritualmente. E não existe uma faculdade para que você aprenda isso ou exercite isso. Se você pregar, por exemplo, alguma coisa concernente aos dons do Espírito Santo, vão dizer, isso é doutrina da denominação pentecostal. Se você pregar sobre a graça, bendita graça de Jesus, que nos dá o direito de chamar Deus de Pai,
vão falar, ah, essa é a doutrina reformada. Meu irmão, eu estou mesmo enjoado desses religiosos que usam a Bíblia como se fosse propriedade deles. Esta revelação é nossa, essa doutrina é nossa. Essa doutrina é da Bíblia, isso é palavra de Deus, não tem nada a ver com João Calvino, nem com o movimento pentecostal, tem a ver com a palavra de Deus. Ah, irmão, mas os pais da igreja, eu não conheço pai de igreja nenhuma, eu conheço os apóstolos de Cristo, isso é uma invencionice, isso é a academia que criou, e vocês vivem pensando, os teólogos vivem pensando nessas coisas, se escravizam, fazem faculdades e pós-graduações e cursos para aprender a mesma coisa. Eles não crescem na graça, não. Falam de avivamento sem conhecer, falam de avivamento sem ter avivamento na vida, não é? Não há avivamento na igreja, porque para que haja avivamento tinha que estar morto, tinha que estar morta, para que haja avivamento. Avivar é trazer à vida aquilo que está morto. Então você poderia dizer assim, um despertamento. Bem, despertamento só existe se você já tem algo. Ninguém desperta com algo que nunca teve. Então, para que você desperte, você precisa ter algo. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas se você entrar em uma denominação, seja ela qual for, você fatalmente ficará preso aos seus limites doutrinários, à sua linha de raciocínio, de maneira tal que você poderá ser um ferrenho combatedor contra, por exemplo, falar em línguas, ou você combaterá grandemente os crentes que guardam o sábado, ou você combaterá grandemente os crentes que dizem que salvação é eterna, e assim por diante. E dependendo do seu grupo, você defende as suas teses. Jesus mandou sua palavra para que nós pudéssemos ser livres. E ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente ouve essa declaração em todo canto, mas a pergunta é, livre do quê? De pecado? Não. Não é de pecado, porque o apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Paulo se declara um homem miserável pelo fato dele, na vida ministerial, depois de salvo, já como apóstolo, ele enfrentar dificuldades na vida cotidiana dele, dizendo que o mal que ele aborrecia, ele fazia, e o bem que ele gostaria de fazer, ele tinha dificuldade em executá-lo. Então, de que liberdade ele está falando? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo é que nós seríamos livres não da natureza da humana, mas seríamos livres da opressão, do medo, da condenação, não é? O que muitos segmentos o fazem através de ameaças, não é? Através de, se você não guardar o domingo, se você não guardar o sábado, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, se você ficar bravo, se você xingar teu vizinho, se você falar palavrão no trânsito. Irmãos, tudo isso é nível de santificação. Nada tem a ver com perder salvação, nada a ver com perder salvação. Isso são níveis de santificação. E que se dará até aquele dia. E todos nós, sem exceção, nós os que nascemos de novo e recebemos o Espírito de Deus, seremos tratados. E a prova disso é que Pedro e os discípulos não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham a menor ideia, mas o seguiam. Eu também tenho alguma coisa em mente, no meu coração também, que eu sei que nós não sabemos 30%
de quem é Jesus? Não, nós não compreendemos a obra dele. Compreendemos muito pouco. Em parte compreendemos. E a prova disso é que nós brigamos, nós discutimos, nós ofendemos uns aos outros. Eu já vi irmão brigando com outro porque um certo pastor ficou bravo na internet e chamou outro de safado, de fariseu, sei lá, nem lembro mais. E alguém falou assim: isso é coisa que um pregador fale? As pessoas imaginam que um pregador não deva ser humano, quer dizer, ele não tem sentimento, ele não tem nada, ele é um pálido, não é? Como uma imagem, assim, um sem sangue nas veias, uma pessoa que não tem sentimento, não reage, não é? Agora, nessa época da eleição, tem muita gente que fala assim: onde já se viu? Uma pessoa perguntou a mim: que tipo de crente é você para falar tal coisa, não é? Que eu estava falando contra os comunistas. E eu falei assim: eu sou do tipo livre pela graça. É o que eu sou, livre pela graça. Então, a nossa caminhada, ela se dá dia a dia no crescimento do conhecimento de Jesus. E não foi diferente com os apóstolos. Eles tiveram grandes experiências, momentos de ruptura absoluta com o judaísmo para poder compreender. E era momento, Jesus tinha que revelar-se a eles e mostrar que o Evangelho, as boas novas que Yahushua estava trazendo, que Jesus estava dando, não era uma melhorada na lei, não era uma melhorada no judaísmo, não. Era uma nova aliança, era uma nova percepção, um entendimento absolutamente novo e glorioso do reino de Deus. Eu fui ao médico esses dias, ele é especialista, e ele é um judeu, muito bom médico, gostei muito dele, como normalmente os judeus o são, não é? São excelentes naquilo que fazem. E no final da consulta, eu estendi a mão para despedir-me dele e ele não me deu a mão. E ele me pediu desculpa, dizendo que a religião dele não permitia que ele me desse a mão. Eu fiquei pensando: que bobagem, meu Deus, eles entenderam tudo errado. E era isso que Jesus estava dizendo. E aí eu pensei assim: será que eles nunca imaginaram, por exemplo, quando o mundo perseguiu e Oscar Schindler, por exemplo, estendeu a mão de misericórdia? Ele era um gentil? Ah, não, mas ele era um gentil especial. Ah, é? Eu não sabia que a Torá diz isso, mas tudo bem. Então, se você é um praticante da religião, seja ela qual for, e que te proíba, por exemplo, de comer carne de porco, e você se encontra em um país que está em estado de guerra e não há comida para que se coma nem para você, nem para teus filhos, e aparece um porco do mato. Minha pergunta é: você mataria o porco e comeria, ou deixaria seus filhos morrerem de fome? Para que você perceba do que eu estou dizendo, lembram-se de Davi. Davi comeu o pão da proposição, ele e os seus companheiros. Não era permitido que ele fizesse aquilo, era só para os sacerdotes. Mas ele o fez, porque ele falou assim: se eu não comer, eu morro. E se eu comer e Hashem se zangar, morrerei. Mas pelo menos morrerei de barriga cheia. Esse mesmo raciocínio tem que existir no nosso relacionamento diário com qualquer pessoa. De tal maneira que,
se eu encontrar um irmão que guarde o sábado, por exemplo, eu não preciso brigar com ele porque ele guarda o sábado, não é? Se ele me permitir mostrar que não é necessário, eu farei. Mas se ele quiser guardar o sábado, enfim, que guarde. Por quê? Porque ele terá que crescer. Todos nós teremos que crescer e entender isso. Por que eu digo isso? Porque guardar sábado é cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo deixou claro com todas as palavras: se você se propor a guardar um item da lei, terá que guardar a lei toda. Então, ou você é judeu praticante mesmo, ou esqueça. Então, eu penso que é uma falta de respeito aos judeus tentar roubar os dogmas da religião judaica, a religião de Moisés, e profanar, não é, os valores deles. E tentar querer ser judeu, não é? Então, usar kippah. E agora é moda, você encontra pessoas se dedicando a estudar hebraico, para ter culto em hebraico, para falar em hebraico e assim por diante. É uma coisa bastante perceptível em nossos dias. Irmãos, nós precisamos de revelação de Jesus, assim como Pedro teve. Eu e você precisamos de que o Senhor se revele a nós, a obra que Ele realizou, a graça que Ele nos concedeu, a justiça que Ele conquistou, o poder da ressurreição que Ele tem para nos dar a vida eterna. E levar as boas novas de salvação a todas as pessoas, não é? De todos os cantos, sem essa preocupação dogmática, sem essa preocupação acadêmica, horrorosa, repugnante, idólatra, que cria rabinos modernos, rabinos evangélicos, não é? E faz com que as pessoas vivam atrás desses rabinos que mal conseguem manter suas próprias vidas, não é? Mal conseguem manter suas próprias famílias. Porque não é fácil. Eu não estou condenando-os, eu estou dizendo que é o fato. Mas eles não querem que ninguém saiba, nem eles vão dizer nada disso, porque seria vergonhoso as pessoas saberem que, por exemplo, aquele pastor tem uma filha homossexual. Oh, que vergonha para o pastor. Ou então aquele pastor, ele tem um problema de fórum íntimo muito sério. Ele não quer que ninguém saiba disso, porque ficará notória a humanidade dele. Mas Jesus nunca nos ensinou a escondermos a nossa humanidade. Por isso que ele permite logo em seguida que Pedro, por sua humanidade, seja usado por Satanás. Imediatamente após de ter a maior revelação de toda a história da humanidade, logo em seguida Pedro tem a sua mente debaixo da sujeição do diabo, para que eu e você saibamos que somos humanos, e não é porque somos humanos que vamos perecer. Nós só pereceremos se não crermos em Jesus até o final. Nós não teremos vidas em nós mesmos se não participarmos do Evangelho, como diz as Escrituras, e se alimentar de Jesus, beber do seu sangue, comer da sua carne. Foi o que ele disse. Então, querido irmão, se alguém está se sentindo indigno, pequeno, incapaz, fraco, glorifica o Senhor Jesus. Porque se você tem esse tipo de sentimento, é a prova cabal de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando com você. Porque senão você não teria nenhum tipo de sentimento nesse sentido. Você viveria como as demais pessoas vivem, mentindo, enganando e fazendo todo tipo de pecado e de mal, sem ter a menor preocupação na alma. Então, se você tem isso, saiba, o Espírito de Deus está em você, assim como esteve em Pedro e assim como em seguida Pedro errou. O fato de eu receber o Espírito Santo, o fato de eu estar cheio do Espírito Santo, não isenta a possibilidade de eu errar.
não impede, não faz com que eu não peque. Não, mesmo cheio do Espírito Santo, eu posso errar, porque a natureza humana ainda está aqui. Então, querido irmão, não olhe para a tua carne. Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: em todas estas coisas, em todas elas, não é, que nós vivemos em nosso corpo físico, somos mais que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Em outras palavras, a vitória que nós temos não é nossa, é dele. Nós entramos na vitória dele pela fé. Desfrute da graça de Deus, tenha alegria no teu coração, não permita que ninguém te oprima, porque só o diabo vai ganhar com isso. Não vá pensar que Deus se agrada de crente que fica se achando ruim. Porque eu acho que Deus vai ficar com dó de mim, porque eu me sinto uma porcaria e Deus vai ver, ele é uma porcariazinha. Esqueça, Deus não gosta de gente assim. Deus não gosta de covardes, de tímidos. Ele não quer que você acredite que você vai conseguir ser um santarrão, um ungidaço em você mesmo. Ele quer que você saiba que é Ele que faz a obra em você, é Ele que faz a obra em mim. O nosso trabalho, diz a Bíblia, é descansar no Senhor. Então, irmão, em nome de Jesus, descanse e viva feliz dia a dia até o arrebatamento que está aí, a qualquer instante. Deus abençoe você, irmão. A gente se vê na próxima, amém? Amém, Jesus.